Oi, pessoal, segundo vídeo do nosso compilado de vídeos sobre uso de o tratamento do diabetes com o uso de insulinas. E aí a gente também vai chegar no final, que seria mais ou menos a orientação para a contagem de carboidratos, que é uma coisa que muita gente tem dificuldade. E então a gente vai dar seguimento com as informações que eu tenho, pelo menos para vocês terem um básico, tá entendendo em que situação você se encontra. Tem várias formas de tratamento com insulina. E hoje eu vou explicar para vocês o que seria o tratamento com múltiplas doses de insulina, que a gente chama de MDI, ou o tratamento com o sistema de infusão contínua de insulina, SICI, que seria a bomba de insulina, por uma linguagem mais popular. Eu sou a doutora Lia Lima, sou médica, atuo na área da endocrinologia, que é a área que cuida das glândulas, e as glândulas são os órgãos que produzem hormônios, e nós estamos falando de um hormônio super importante chamado insulina. Todo diabético tem hiperglicemia, que é o aumento da glicose, expliquei isso para vocês no vídeo passado, e a insulina ela pode estar alterada. A insulina tanto pode ser produzida de mais como produzida de menos. Quando ela é produzida de menos, a gente tem que repor a insulina. E aí existem várias formas de repor insulina, existem várias formas de insulina no mercado, e aí eu vou dar uma explicaçãozinha para vocês hoje. Então, entre as formas de tratamento do diabetes, vai depender muito do tipo do diabetes. Quando é o tipo de diabetes tipo 2, a gente pode fazer, vendo aqui embaixo, com mudança de estilo de vida. Caso isso não se resolva, você pode acrescentar uma monoterapia com medicações orais, que são os antidiabéticos orais, e aí você começa a associar os antidiabéticos. Você pode, às vezes, já iniciar o tratamento com antidiabéticos orais, caso o paciente exista alguma resistência ou alguma contraindicação para fazer mudança de estilo de vida, na questão de exercício físico, mas dieta é sempre possível. E aí, com o tempo, ele vai usando os antidiabéticos orais e a progressão, com o tempo da doença, com hiperglicemia continuada e com excesso de produção de insulina, chega uma hora que entra em exaustão das células beta-pancreáticas, a exaustão dessas células, e para de produzir insulina. E aí, nesse caso, você já pode fazer a introdução de insulina no tratamento do paciente diabético tipo 2. E aí tem várias formas de você fazer o tratamento com a insulina, e uma delas é você começar apenas com tratamento basal, uma dose basal. Agora vai depender muito do tipo da insulina que você está escolhendo. Se for uma insulina NPH, você pode começar apenas com a insulina bedtime, que é no horário antes de dormir. E aí depois você vai aumentando, se for necessário, em outros horários. Mas se você faz uso de uma análoga lenta, que ela dura 24 horas, ela vai cobrir o dia inteiro, não tem necessidade de ir aumentando a dose paulatinamente. Se a introdução apenas do basal não é suficiente para chegar nas metas, que são as metas de glicemia daquele paciente que é instituído pelo médico, você pode também fazer um basal plus, que é o basal mais um bolus na principal refeição. E aí, a gente tem 3 principais refeições. Nesse caso, vai ser uma basal mais uma dose de basal bolus em uma só principal refeição. Também, se ele não atingir as metas glicêmicas, seja as metas, como também pela hemoglobina glicada, você pode incrementar o tratamento através do tratamento chamado basal bolus, no qual você faz a basal, mas faz 3 administrações de bolos no café, no almoço, na janta, em que essa seria a imitação de um tratamento, de como o pâncreas funcionaria do jeito mais parecido com o fisiológico. Quando o paciente é diabetes tipo 1, não tem jeito, a gente sempre faz basal bolus, tá certo? Então, essa é a diferença, que o diabetes tipo 2, a gente pode começar fazendo esse escalonamento, que são essas escadinhas, e o diabetes, porque as células beta dele não são todas destruídas e não há uma parada total da produção de insulina, mas há uma diminuição importante. E aí você pode ir vendo até onde é necessário e chegar com a terapia mais intensa, que é fazer o basal bolus, a terapia chamada basal bolus. Se você assistiu o vídeo, e aí eu te oriento, se você não está entendendo a minha linguagem, eu te oriento a ir para o primeiro vídeo, porque o primeiro vídeo eu explico o que é basal, eu explico o que é bolus, eu explico o que são insulinas lentas, insulinas análogas lentas, insulinas de tempo intermediário.
insulinas regulares, insulinas ultra rápidas, isso tudo foi explicado, mas eu vou dar uma resumida agora para vocês. E os vídeos que eu estou fazendo, esse compilado de vídeos, são para explicar os tipos de tratamento que a gente faz com insulina. E aí, tanto o diabetes 1 ou 2 tem o momento que faz uso de insulina no 2, e o tipo 1 sempre faz uso de insulina. E é para aquele paciente que está fazendo uso de insulina ou que vai iniciar o tratamento com o uso de insulina. Entre as várias insulinas que a gente tem a insulina regular, que ela é a insulina rápida, e a gente tem uma mais rápida que ela, que a gente chama de ultra rápida, que são a lipoaspartiglulisina. É importante você saber qual a insulina que você usa entre rápida ou análoga dela, que são as ultra rápidas, porque é importante você saber com quanto tempo ela age, quanto tempo ela dura no seu corpo. Então, a insulina regular, a gente sabe que ela tem uma ação meia hora após a sua administração, ela faz um pico mais ou menos de 1 a 2 horas, e ela pode durar no corpo de 3 a 4 horas. Então, entender que na próxima refeição, com intervalo de 3 a 4 horas, você pode ainda ter resquício daquela insulina regular da alimentação anterior. Lembrar que a insulina regular rápida e as outras rápidas, elas são utilizadas como uma estratégia de uso da insulina em formato de bolos. Eu expliquei que o bolos é uma forma de uso da insulina para as alimentações em que você dá uma quantidade maior de insulina para que ela possa controlar a glicose que é aumentada durante a refeição. A lipoaspartiglulisina, elas são ultra rápidas, elas são mais rápidas, tanto agem mais rápido, como atingem um pico mais ou menos mais rápido e duram menos tempo. Então, a lipoaspartiglulisina, ela faz uma ação por 15 minutos, está com um pico mais ou menos de 1 a 2 horas e dura no máximo 2 a 3 horas, não, 2 horas no corpo. Então, cerca de 2 horas depois, essas ultras rápidas já saíram do corpo e aí é um pouco mais seguro, caso haja uma alimentação no outro período de 3 horas, não ter resquício da insulina ultra rápida da alimentação anterior. As insulinas de ação intermediárias e lentas, a gente usa para imitar a secreção de insulina do pâncreas normal, o formato bolos. O pâncreas normal, basal. O pâncreas normal, ele tem uma secreção de insulina bifásica, de 2 fases. Ele está sempre liberando um pouquinho em formato de basal, que a gente chama de base, que é o básico. Então, o básico do pâncreas está produzindo sempre um pouquinho de insulina. E aí a gente chama isso de basal. Mas durante os períodos de refeições em que a glicose sobe muito rápido, existe uma secreção muito rápida de insulina, que a gente chama que é uma secreção bolos. E aí, para imitar o jeito que o pâncreas funcionaria, o mais próximo do natural, que nunca será exatamente igual, mas o mais próximo disso, que é isso que a medicina tem tentado fazer, a gente administra com insulinas de ação lenta, que ficam mais tempo, sempre dando uma quantidade mínima, como a gente dá as quantidades em maiores, em ações mais rápidas, na hora das refeições. Essas que estão sempre em quantidade fixas, né, em um básicozinho, a gente chama de tratamento com insulina basal, como uma forma basal, para ser o básico, como a gente pode também fazer nas refeições o bolos, que é aquela quantidade maior, para agir mais rápido, porque a glicemia subiu por causa das refeições. Bom, entre as de ação intermediária e ação lenta, a NPH de ação intermediária, ela tem mais ou menos começa a agir de 1h30 após a sua administração. A NPH, ela tem um pico mais ou menos de 4 a 12 horas e pode durar até 24 horas no corpo. Mas a gente sabe que ela dura menos tempo, assim, o principal é quanto tempo ela atinge o pico máximo. E mais ou menos de 4 a 12 horas, mas fica variando mais ou menos de 6 a 8 horas, de forma que a gente tem que dar mais ou menos 3 doses de NPH ao dia, para que a gente faça 3 assim, ó, 3 montinhos, para no final essa base exista. Na hora que a gente faz 3 curvas assim, se eu fizer a média é uma reta, que imita o básico. Lembra do pâncreas, que libera insulina tanto em forma básica como em forma bolos? Bom, a DTMI e a glagina do tipo Lantus, elas têm uma ação mais ou menos 2 horas após.
e elas duram cerca de 24 horas. O pico dela é pequeno, mas existe um pico de ação e que não é desprezado, mas ele existe. E de forma que algumas pessoas que fazem uso da Lantus sentem uma maior ação dela, depois começa a diminuir a açãozinha dela, ao final, depois de cerca de 24 horas de uso. Enquanto a Degludeca, que é o Tresiba, e a Toujeo, que é a Glargina 300, a gente vê que elas não fazem pico, elas têm uma ação cerca de 2 horas após a administração, e elas se mantêm estável, né, o mesmo valor dessa insulina fica estável mais ou menos até cerca de 36 até mais de 40 horas no corpo. Então, a gente usa lisproasparte glulizina regular para formato bolos. NPH, DTMI, Glargina, Degludeca e Toujeo, formato basal. Então, aqui é só um resuminho do que eu falei para vocês. As de ação ultra rápida, elas têm uma ação cerca de 15 minutos, faz um pico mais ou menos de 1 a 2 horas e duram mais ou menos eu falei 2 horas, em 2 a 3 horas. A regular, ela tem uma ação de meia hora, um pico de 1 a 3 horas e dura de 6 a 8 horas no corpo. Mas a gente sabe mais ou menos que essa quantidade de 6 a 8 horas já saiu grande parte dela e a maior parte dela está cerca de 3 horas depois dessa refeição. A NPH, 1 hora e meia já está começando a agir, o pico de 4 a 12 horas, mas pode durar 24 horas, sabendo que, em geral, 8 horas depois, 6 a 8 horas depois, a gente tem que fazer a administração de outras doses. E aqui no final, a gente tem a de ação prolongada, que seria a DTMI, a Lantus, o Toujeo e a Degludeca, que eu falei para vocês. E, em geral, não é considerado que nenhuma delas tem pico. Essas insulinas bifásicas é que existe no mercado mistura já de insulinas lentas com rápidas para que você faça uma aplicação e possa imitar tipo um básico com bolo tudo misturado. E aí, como ela é muito pouco usada, eu não vou considerar aqui para vocês, não vou explicar para vocês. Você pode bagunçar a informação. E eu preciso que vocês saibam pelo menos do básico, tá certo? E eu acho que eu já estou aprofundando muito do básico. Mas é importante você saber qual é que você usa, quanto tempo ela demora no seu corpo, porque se você faz uma refeição no período que ainda tem resquício de insulina, que a gente chama de insulina ativa, pode misturar com a insulina que você usou o novo bolos com o resto do bolos anterior, e a dose que você achava que estava dando vai ser uma dose muito maior, e isso pode dar risco de hipoglicemia. Também entender da insulina lenta, por que a NPH tem que ser feita em 3 doses e por que a análoga dela só é feita em 1 dose. Vem desse tempo dela e por que a NPH tem que ser 3 doses para que a gente possa imitar. Então, entender por que a estratégia que foi prescrita para você e como a forma que está sendo feita. Os tipos de bolos, né? Como eu ensinei para vocês, a basal, o tipo de tratamento basal é para sempre imitar uma base, uma quantidade fixa em pequenas quantidades ao longo do dia. Só existe um tipo de base, é o base, né? Então, se eu fizer o uso da NPH, eu tenho que fazer em maiores quantidades. Agora, lembra que o diabetes tipo 2, ele pode começar fazendo uso de basal, se for NPH, só antes de dormir, e ele só vai estar coberto, a grande maior parte dele, no período da noite, enquanto no período do dia não teria NPH ativa, tanta NPH ativa no corpo. Quando é diabetes tipo 1, não. Como ele não produz insulina, ele sempre tem que fazer a terapia chamada terapia basal bolos, na qual ele precisa cobrir de basal 24 horas e ele precisa cobrir o bolos dele em todas as refeições. Enquanto, se você for diabetes tipo 2, o uso de NPH uma vez ao dia pode não estar errado. O uso de NPH 3 vezes ao dia pode não estar errado. O uso de bolos 1 vez ao dia com basal pode não estar errado. Quanto o uso do basal 3 vezes ao dia com NPH, 1 vez ao dia com as análogas, mais 3 vezes de bolo, também pode não estar errado. Eu espero que vocês estejam entendendo a forma que eu estou falando, que eu estou sendo um pouco mais rápida, mas é porque esse assunto eu tenho falado várias vezes para vocês desde o primeiro vídeo, e nesse momento já é para vocês estarem entendendo. Se vocês não estão entendendo, para tudo, tem muita informação. Volta para os vídeos, dá uma lida nas suas anotações, repete para você estar entendendo, e só continua quando as informações até aqui foram fixadas, porque se você fica só acumulando informação, no final das contas você perdeu tempo e não aprendeu muito bem.
E eu preciso, para chegar no final dos vídeos, que você tenha entendido todo esse raciocínio. Então, o basal, ele não tem tipos de basal, mas existem tipos de bolos. Existe o bônus correção e o bônus alimentação. O bônus correção é porque, assim, quando uma pessoa normal vai se alimentar, a glicose dela, antes de se alimentar, está normal. Então, a glicose dela está dentro de uma faixa de normalidade. Enquanto que, se a pessoa tem diabetes, antes da refeição, a glicemia dela pode não estar normal. Então, ela precisa corrigir para a normalidade, para ela depois fazer o bônus de alimentação com valor semelhante, que seja específico para o alimento. Então, vamos supor que você vai se alimentar de determinado alimento. Se a sua glicose está muito alta antes de se alimentar e você não corrigiu, se você não voltou para a normalidade, talvez a insulina que você vai dar só vai servir para ajeitar o estrago que estava feito antes de comer. E não vai ser suficiente para cobrir o alimento. Então, o bônus correção, ele serve para corrigir a glicose antes de comer, para que eu dê a quantidade de insulina para eu deixar essa glicose, essa glicemia, dentro de um valor de normalidade, como as pessoas que não têm diabetes estão. E o bônus alimentação, eu faço calculado específico para a quantidade que eu vou comer de carboidrato. Eu não sei se vocês lembram, mas a insulina, a grande ação dela é baixar a glicose na corrente sanguínea. Então, a glicose, ela é um tipo simples de uma molécula de carboidrato. Então, é muito importante eu contar qual a dose que eu vou dar o bônus alimentação vai depender muito da quantidade de gramas de carboidrato que você consome naquela refeição. Então, algumas pessoas podem não precisar do bônus correção. Por exemplo, uma pessoa diabética vai se alimentar e aí ela, de repente, faz a ponta de dedo e vê que a glicemia dela está 100, está 80, está 70, está dentro de uma faixa de normalidade. E se a meta dela, antes da refeição, se o médico disse, olha, até antes da refeição você pode estar até com 120. Então, se a meta dela for essa e ela está dentro da meta dela, ela não tem que corrigir, concorda? Então, o médico, ele vai dizer qual é a meta que ela tem que estar antes da refeição. Em geral, é perto da meta de normalidade, perto da faixa de normalidade. E alguns casos que a gente não quer ser tão exigente, a gente pode ser afrouxar um pouco essa meta. Mas a ideia é tentar chegar à normalidade de uma pessoa que antes das refeições a glicemia está próxima de 100. E o bônus da alimentação a gente dá somente para as pessoas que vão se alimentar, né? Então, se você não for se alimentar, não faz sentido fazer um bônus da alimentação. E aí ela é calculada de acordo com a quantidade de gramas de carboidrato que você vai comer, porque esses carboidratos vão se transformar em glicose, e aí a insulina vai atuar nessa glicose que você consumiu, que era o carboidrato da sua alimentação. Então, pessoas que têm, antes da refeição, uma glicemia normal, não precisa fazer bônus correção. Uma pessoa que não vai se alimentar, não precisa fazer bônus da alimentação. Existem algumas condições que a gente só faz correção. Por exemplo, uma pessoa sofreu um estresse, foi assaltada, ficou nervosa e a glicemia foi lá para 300. Ela pode só fazer uma correção para dar uma quantidade de insulina que vai só corrigir, deixar para o valor de normalidade, sem necessariamente após fazer uma alimentação. Agora, outro exemplo que eu tenho que dar para vocês, se você, antes da sua alimentação, você não está com hiperglicemia, você não está com a glicemia aumentada, também não está na meta, não está dentro da faixa, mais ou menos, se o médico colocou de 70 a 100, não está nessa faixa. Se de repente você descobriu, você estava com hipoglicemia, você vai fazer bônus correção? Não vai, porque o bônus correção é para corrigir uma hiperglicemia. Você vai fazer uma reposição de glicose para que essa correção de hipoglicemia vá para um valor de normalidade. Mas não é em formato de bolos, você não vai dar insulina, você vai consumir glicose. E aí, depois que você viu que essa glicose corrigiu você para a normalidade, e você depois vai se alimentar, é que você vai fazer o bônus alimentação. Eu espero que vocês tenham entendido de verdade. Se não tiverem entendido, fala nesse vídeo para mim que ficou difícil, que talvez eu acrescento depois um extra, tentando falar um pouco mais devagar, porque eu tô na minha cabeça, como eu estou entendendo tudo,
eu acredito que vocês vão estar entendendo também. Eu não estou me aprofundando, porque no bônus correção eu vou explicar nos próximos vídeos de fator de sensibilidade, e no bônus alimentação eu vou estar explicando nos próximos vídeos sobre relação insulina-carboidrato. Eu não estou falando isso para vocês hoje, e não é meu interesse falar isso para vocês hoje. O que eu quero que vocês aprendam no vídeo de hoje é que existem diferentes bolos de insulina, e que esse bolos é uma quantidade maior de insulina que a gente dá. Ela é feita em geral para uma alimentação, mas a gente pode fazer bolos em várias condições de hiperglicemia. Então, a gente faz geralmente o bolos correção quando a gente está com a hiperglicemia antes da refeição, corrige esse valor para depois calcular o bolos alimentação, que é a quantidade de insulina para o alimento que você vai consumir, em geral, para a quantidade de carboidrato que você vai consumir. Agora, você pode fazer correção em vários outros estados de hiperglicemia que você não vai se alimentar, como hiperglicemia por N fatores, por uso de corticoides, por estresse, por infecções, por N motivos. Como também você pode ter uma hipoglicemia, e nesses casos você não vai fazer bolos, porque bolos é o uso de insulina, e não faz o menor sentido fazer uso de insulina com uma hipoglicemia, se a insulina baixa mais a glicose. A ideia é corrigir a hipoglicemia através do uso de glicose, e aí a glicose vai ajustar para a normalidade. E se em algum momento depois você vai consumir algum alimento, você faz só o bônus alimentação e não faz o bônus correção. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham entendido. Então, vamos seguir. Bom, como eu falei para vocês, do bônus correção, deixa eu diminuir meu tamanho. Deixa eu voltar. Então, do bônus correção, a gente pode usar em várias situações. A gente pode corrigir em várias outras em situações de estresse, alterações hormonais, usos de corticoides, infecções, internações, podem levar a hiperglicemia e você pode fazer correções, sem necessariamente fazer a alimentação após. É importante fazer um bolo correção se for necessário, antes da refeição, para deixar dentro do valor da meta, antes da refeição. E você pode também fazer bolos correção após a refeição. Agora você pode, aí eu vou aumentar o meu tamanho, que eu acho importante eu estar aqui, porque eu vou fazer alguns movimentos na mão e eu quero que vocês vejam. A gente faz bolos, deixa eu ver se eu venho aqui. A gente faz bolos correção antes da refeição. Por quê? Porque é importante eu dar uma insulina para aquela pessoa, eu faço bolos correção, e aí esse bolo de correção vai para a normalidade, e depois eu faço o bolo de alimentação. Antes de comer, todos esses dois. Por quê? Porque se eu tenho uma insulina, então vamos desde o começo. Vamos dar uma analogia. Uma analogia que a gente faz é justamente o avião de papel. Então eu vou pegar um avião de papel para vocês. E eu queria que vocês imaginassem que eu estou usando esse avião de papel na praia. Então, se eu estou na praia, eu não tenho um teto que vai me impedir que corra o perigo de eu bater o meu aviãozinho de papel. Então, tá aqui o meu avião de papel. Se eu jogar na praia, ele vai lá longe, porque tem um vento que leva, porque eu não tenho um teto que vai me atrapalhar. Então, ele vai fazer jornadas longas. Agora, se eu tenho um aviãozinho de papel, e esse aviãozinho eu estou jogando dentro de uma sala como essa, que tem um teto, eu posso jogar, ele bater no teto e ele vai cair. E a distância que ele vai percorrer são curtas, porque lá também não tem vento para empurrar. A condição dele é fazer ele ter um pico e cair logo. Então, eu vou jogar, ele vai subir e vai descer. Se eu estou num lugar de céu aberto, eu dei o exemplo de uma praia, ele vai fazer longas distâncias. Se eu estou num lugar fechado com um teto, com alguém que me bloqueia, eu vou bater no teto e caio. E aí eu faço um pico e caio, mas minhas distâncias que o aviãozinho vai percorrer são pequenas. Então, qual é a ideia de dar insulina antes de se alimentar? É justamente isso, é eu fazer um teto. Porque a glicose vai subir, vai bater num teto que não pede que ela suba tanto, porque a insulina impede a hiperglicemia, e ela vai cair. Agora, se eu não dou essa insulina antes de comer e vou olhar só lá depois de comer, 2 horas após comer, 1 hora após comer, qual é o risco dela, essa glicose aumentar, ficar aumentada a longas distâncias e ninguém baixar rápido. E essa hiperglicemia altamente, por muito tempo elevada, vai causar dano para você. Então, a gente faz a correção e a alimentação
antes da refeição. E a gente pode ver se essa dose foi suficiente, 2 horas, pode ser de 1 a 2 horas após, depende do seu médico e depende da situação que você está. Então, crianças, gestantes, geralmente 1 hora após, adultos, geralmente 2 horas após, mas é individualizado. E aí, de 1 a 2 horas após, o médico pode dizer assim, olha, veja como é que está a sua glicose, faça a ponta de dedo, faça o seu destro, veja como está a sua glicose, porque se tiver acima de tanto, você pode fazer uma correção, e às vezes eles deixam, inclusive, tabelas para que você possa fazer correção. Então, a correção, ela não precisa ser apenas antes da refeição, ela deve acontecer antes da refeição, se tiver hiperglicemia antes da refeição. Ela pode acontecer em momentos, em outros horários, em momentos eventuais que aconteçam ao longo do dia, como ela pode ser necessária também após as refeições, caso aquele valor de insulina que foi proposto antes da refeição não tenha sido suficiente. E aí é uma forma de depois você voltar no médico, dizer que está precisando fazer uso de correção após as refeições, que a gente chama de pós-prandial, e aí ele vai tentar ajustar as pré-prandiais para evitar que a sua glicose fique muito tempo aumentada e 2 horas após ela ainda esteja aumentada, que isso não é bom e acaba essa glicose aumentada lesionando os órgãos. Então, vou explicar para vocês nesse vídeo a diferença do tratamento com insulinas para múltiplas doses de insulina, que são os tratamentos com o uso de insulina em formatos de canetas ou seringas, ou o uso da bomba de insulina, que a gente também usa a sigla SISCI, que seria o Sistema de Infusão Contínua de Insulina. A gente vai entender as diferenças entre elas. Então, a insulinoterapia com múltiplas doses de insulina, ele tenta imitar a secreção, que eu já tenho explicado desde os outros vídeos. Deixa eu mudar aqui o local, fica melhor aqui. Ele tenta imitar aquela secreção fisiológica do pâncreas, que se secreta insulina, de um formato bifásico, de uma forma que ele libera uma quantidade sempre basal, uma quantidade geralmente fixa, ela varia ao longo do dia, mas pouca coisa, e as quantidades bolos, que são as quantidades que são aumentadas quando há a ingesta alimentar em geral. Existem vários esquemas de múltiplas doses de insulina. Lembre que eu expliquei para vocês que sempre que for DM1, a gente faz o tratamento basal bolos, que é esse último aqui da tabelinha, e você pode ver que você pode fazer uma basal intermediária, que é a NPH, 3 vezes ao dia, e o bolos no horário das refeições, também 3 vezes ao dia. Agora, se você usar uma basal de longa duração, é uma basal 1 vez ao dia, mais o bolos 3 vezes ao dia. As outras formas de uso basal e bolos são para DM1, são para DM2, na qual você pode iniciar só com a basal à noite, ou então você pode fazer a basal 1 vez ao dia, mais um bolos no horário da refeição. Você pode fazer, que é a basal plus, e você pode também fazer a basal bedtime, que é a primeira, 1 vez ao dia que eu expliquei, a basal bolos que você aplica a basal mais a bolos só na principal refeição do dia, e a basal bolo você pode também fazer no DM2, quando ele não se adaptou às 2 outras formas, para que a gente tenta que ele tenha a menor quantidade de administração de injeções ao dia. O sistema de infusão contínuo de insulina também é chamado de bomba de insulina. E o que seria isso? Como funciona a bomba? A gente tem uma máquina, essa máquina, dentro dela tem um local que a gente armazena a insulina. A única insulina que tem, a bomba ela só usa um tipo de insulina. Ela usa a insulina ultra rápida. E a insulina ultra rápida, ela é secretada sempre em pequenas quantidades, imitando uma basal. Apesar dela ser rápida, vocês concordam que ela é ultra rápida, mas se eu estou o tempo todo dando uma ultra rápida, 24 horas do dia, ela se transforma numa de longa duração, porque ao longo das 24 horas eu tenho sempre uma quantidade. Então, não há necessidade de fazer o uso das insulinas análogas, lentas, nem a intermediária, porque basta usar a ultra rápida o tempo todo em pequenas quantidades, secretando sempre um pouquinho, que ela se transforma na basal.
O nosso pâncreas, ele só tem um tipo de insulina, insulina. Ele não tem a insulina lenta e a insulina rápida. Ele tem a insulina que ele libera em pequenas quantidades o dia inteiro e ele tem uma quantidade maior que ele libera durante as refeições. Então, a bomba de insulina, ela, de certa forma, acaba imitando um pouco mais a secreção do pâncreas, que é um tipo só de insulina, que ela libera sempre uma pequena quantidade de uma insulina, que está sempre o tempo todo na corrente sanguínea, e aquela que a gente libera em maiores quantidades da hora das refeições. Saindo da bomba, tem um catéter que empurra, né, essa insulina, que secreta essa insulina, e aqui é o local de entrada da insulina, que é o local onde fica a entrada do catéter, e esse catéter fica na pessoa e tem o tempo para trocar. Tem o tempo para trocar o catéter. O local de infusão tem que trocar a cânulazinha e também trocar a quantidade de insulina, tá certo? Vai depender da quantidade de insulina que é necessário e a duração dela. Durante o uso da bomba, e dependendo do uso da bomba, a pessoa é orientada quanto tempo que tem que trocar, a forma de administração. Agora, uma coisa interessante que nós temos nas bombas atuais é o uso do sensor de glicose, no qual a gente também ele fica aderido no subcutâneo. E aí ele tem um sensorzinho que fica dentro do intestício. É importante eu explicar para vocês o que é intestício. Intestício, entre uma célula e outra, existe um líquido, que a célula fica boiando. Isso aí é o intestício. As células, elas não ficam boiando dentro do sangue. Então, a glicose capilar, que a gente faz a ponta de dedo, é a glicemia na corrente sanguínea, né? É uma representação da glicemia na corrente sanguínea. Claro que varia. Se a corrente sanguínea é perto dos alimentos, a quantidade de glicose vai ser uma coisa, quanto que a corrente sanguínea de um capilar, dependendo do tempo que você comeu, vai ter uma diferença. Mas ela representa a glicemia do sangue. E o sensor de glicose, ele representa a glicemia que está no intestício, que é o líquido que fica entre as células. Então, esse sensorzinho, ele tem um atraso médio de 15 minutos. E então, às vezes a pessoa, em geral, eles estão em equilíbrio, tanto a glicose do intestício quanto a glicose do dedinho, que a gente chama capilar, em geral, eles estão em equilíbrio. Mas alguns momentos eles não estão, porque às vezes a glicose sobe mais rápido, 15 minutos antes na corrente sanguínea, e não chegou no intestício, e aí a pessoa está acompanhando a glicemia dela pelo intestício e, por acaso, acha que o sensor está errado. E o que é interessante é que esse sensor de glicose, ele fica acompanhando o tempo inteiro a glicose intestinal e se comunicando com a sua bomba de insulina. Então, muitas vezes você não precisa, a ideia é diminuir a quantidade que você vai fazer ponta de dedo, e também alguns sensores, eles dão também uma curva de tendência, uma seta de tendência, que além de dizer como está a glicose intestinal naquele momento, qual é a predisposição que pode acontecer nos próximos minutos, qual a velocidade que aquela glicemia está subindo ou descendo, ou se aquela glicemia está estável. Então, também ele ajuda a dizer quais os próximos passos a tomar. Então, a bomba de insulina, ela tem um tipo só de insulina que ela oferece, e a gente pode oferecer em formato de basal, a gente oferece em formato de basal numa velocidade, sempre numa quantidade pequena, mantendo o basal, e a gente libera em formato de bolos. Então, é uma linguagem para explicar a vocês que na bomba de insulina é um pouco diferente da múltiplas doses, porque é uma insulina só, mas a gente também tem um sistema basal e tem um sistema bolos, porque a gente imita o tratamento, a gente tenta imitar o funcionamento bifásico do pâncreas. E lembrar que as últimas bombas mais recentes, eles têm um sensor de glicose que mede a glicemia do intestício, que não pode não ser exatamente igual à glicemia do capilar, e ela comunica com a bomba, e a bomba de insulina, ela consegue mostrar como está a glicose para tentar diminuir a quantidade de ponta de dedo e ajudar no cálculo das insulinas, tanto da insulina bolos, né? Então, esses sensores de glicose, alguns deles precisam de calibração, então, e essa calibração se dá com o uso da ponta de dedo, que é o destro. Então, assim, não tem como não fazer destro, acaba tendo que fazer destro de algum momento, nem que seja para calibrar o sensor. Mas, em geral, é o funcionamento da bomba de insulina.
Existem as indicações para a bomba de insulina. Então, os pacientes com menos de 6 anos de idade podem indicar o uso de bomba. Gestantes e mulheres, isso aqui as indicações são sempre para DM1. O DM2, ele ainda é polêmico. Algumas sociedades que estudam a obesidade no mundo indicam, em alguns casos de falência do tratamento de MDI em DM2, para fazer uso de bomba, ou se aquele DM2 tem muito interesse, assim, tem um estilo de vida que precisa fazer uso de bomba, também eles indicam, mas o Brasil ele ainda não se posicionou em relação à indicação para bomba de insulina para DM2, de forma que todas as indicações abaixo são para de diabetes mellitus tipo 1. Então, crianças abaixo de 6 anos, as gestantes também, ou mulheres que planejam engravidar e que não conseguem o controle metabólico com o MDI, gastroparesia, que seria dificuldades de digestão com alguns alimentos, retenção alimentares, que isso faz com que a glicose ela tenha dificuldade de passar para a corrente sanguínea de um formato estável, fazendo com que as doses de insulina, mesmo no MDI, fiquem variando demais. Então, é uma indicação para fazer a bomba de insulina. As complicações microvasculares ou fatores de risco para as complicações macrovasculares. Então, as complicações macrovasculares do diabetes são aquelas relacionadas aos vasos, aos grandes vasos, que seriam doenças do coração, doenças cerebrovasculares, como AVC e infarto. As neuropatias também, e as microvasculares estão mais relacionadas às doenças do rim e doenças oculares. Então, neuropatia diabética, nefropatia diabética, também estão, e elas estão aqui, entre as complicações, tá bom? Hipoglicemias assintomáticas, então, pacientes que estão tendo hipoglicemia no tratamento MDI, mas não sentem, então, e como elas são muito graves, a gente precisa, são assustadoras, na verdade, são graves, porque elas podem ser, essas hipoglicemias não precisam ser graves para serem assintomáticas, elas podem ser leves. Mas se você está tendo hipoglicemias severas, também é uma indicação, mesmo no tratamento MDI, há uma indicação para fazer a troca para a bomba de insulina. É importante dizer para vocês que atualmente que os estudos eles costumam tender a defender que a bomba de insulina ela é melhor para o tratamento do diabetes, para atingir as metas glicêmicas do que o MDI. Mas precisa de mais estudos, de estudos maiores, porque os estudos que nós temos ainda são pequenos, mas a gente sabe que na prática clínica isso é significativo, apesar dos estudos clínicos ainda não ter uma comprovação fiel. O MDI, em alguns pacientes com DM1, pode ser um resultado muito bom, e o paciente pode se dar muito bem com múltiplas doses de insulina, e a bomba de insulina, em geral, elas são mais seguras. Então, quando o paciente tem esses riscos, o uso de bomba de insulina ele é melhor. Então, não existe um tratamento melhor, existe o melhor tratamento para você. E aí, geralmente a gente sempre começa com o tratamento com múltiplas doses de insulina, e se por acaso a gente não consegue, se a gente identifica algumas condições que são indicações para trocar por bomba, a gente orienta para o paciente, ou se o paciente tiver total interesse de fazer bomba, se ele quiser fazer bomba DM1, e ele mostra interesse de fazer bomba, também pode ser uma indicação relativa, não é indicação formal, é uma indicação relativa, mas o médico ele pode optar por fazer também. É importante que esse candidato tenha algumas características, gente. Então, isso é importante o paciente, ele tem que estar disposto para as seguintes exigências. Então, ele tem que aprender a usar essa bomba. Então, ele tem que ter essas habilidades básicas de como tratar o diabetes. Então, ele entender sobre insulina análoga, insulina lenta, intermediária, rápida, entender sobre glicemia, pré-prandial, pós-prandial, entender sobre a linguagem sobre basal e bolos, basal de correção, basal alimentação, bolos correção, bolos alimentação, o que cada um pode fazer, a correção pós-prandial, se ele tem hipoglicemia pré-prandial, o que fazer, faz uso de insulina ou não, claro que não, né, mas já expliquei para vocês.
aprender a operar a bomba de insulina, então ele tem que saber usar essa bomba, ele tem que estar disposto a isso, seguir fielmente os esquemas prescritos, não ficar fazendo as coisas de cabeça, porque pode ter riscos graves, aprender a aplicar habilidades de resolução de problemas comuns com a utilização de bomba. Então, assim, às vezes o cateter entope, às vezes a bomba perde a pilha, às vezes, assim, as bombas de insulina, a maioria delas não pode usar na água, então se for fazer uso, tem que fazer, se por acaso não tiver a bomba para usar na hora, tem que saber usar múltiplas doses. Então, assim, alguns problemas podem acontecer e você tem que saber tomar uma ação para que não tenha nenhum risco de faltar insulina para você. Comparecer às consultas programadas pelo médico. Então, esse paciente tem que ter esse perfil de estar disposto a tratar o diabetes, ser assíduo nas consultas, ser um curioso, saber usar a insulina, trazer as dificuldades que podem aparecer, acompanhar pessoas que também têm diabetes e discutir sobre o uso de bomba, ter condições financeiras, algumas vezes, se não conseguir pelo sistema público, de arcar com a bomba de insulina, que é um tratamento caro. O médico, é importante oferecer para o paciente essa educação em diabetes. O paciente tem que conhecer os cálculos de contagem de carboidrato, fator de sensibilidade, relação insulina-carboidrato, metas glicêmicas e saber até um pouco de manejar a relação insulina-gordura. Saber também, isso tudo eu vou explicar no próximo vídeo para vocês, o que são as metas glicêmicas, essas fórmulas, esses números, como fator de sensibilidade em relação insulina, carboidrato, eu vou estar explicando para vocês no próximo vídeo. Saber contar carboidrato, porque a bomba pode fazer isso para você. Alguns aplicativos podem contar carboidrato para você, mas você pode ter um dia que você não tem os aplicativos fáceis, de fácil acesso, e nem está com a sua bomba para poder fazer esse cálculo para você, e você tem que saber se virar. Em relação ao fator de sensibilidade, em relação de carboidrato e insulina, é um número que os médicos, em geral, que avaliam, mas discutir isso com o paciente, se ele souber interpretar isso, vai ajudar muito o médico a estar ajudando a melhorar esse número. As metas glicêmicas são importantes para que o paciente obedeça e tente chegar nessas metas glicêmicas e entenda qual a necessidade dessas metas glicêmicas. E se o paciente não está disposto a fazer teste de ponta de dedo para checagem de glicose, ele não é um candidato para a bomba de insulina. E eu acho importante falar isso, porque muitas pessoas acham que o uso da bomba de insulina está livre de picada no dedo, e isso não é verdade, porque muitas vezes o sensor pede calibração, algumas vezes é importante em que o sensor, lembra do atraso de 15 minutos, pode ter alguma variação, e quando a gente tem dúvida do sensor se ele está certo ou não, a gente faz a ponta de dedo para garantir. Então, se o paciente tem sintomas e ele está suspeitando que está com hipoglicemia e o sensor está dizendo que não, seria bom fazer uma ponta de dedo, porque ele está adiantado 15 minutos, pode ser que o paciente já esteja em hipoglicemia mesmo. Então, o médico tem que identificar esse perfil de paciente, porque senão corre o risco dele fazer um tratamento caro, acabar sendo um tratamento fracassado para ele. Então, a bomba de insulina não é a solução para tudo, é o que a gente tem de padrão ouro, é o melhor tratamento para o DM1, é o que a gente atinge metas boas, é o que a gente tenta imitar melhor no formato com o pâncreas natural, a secreção, o que a gente tem de melhor para tentar imitar o pâncreas no formato fisiológico, mas ele não é perfeito se o paciente não atinge esse perfil. Então, para vocês, qual seria o melhor? Múltiplas doses de insulina ou bomba de insulina? Depende do perfil do paciente, depende se ele atinge as metas glicêmicas com múltiplas doses e está bem, e se adequou bem, e não tem efeitos colaterais, não tem riscos de hipoglicemia nem hiperglicemia, por que mexer no time que está ganhando, né? Agora, o que a gente sabe é que a bomba de insulina, ela é o que apresenta menos efeitos colaterais e os riscos, né, para evoluir com macro e micro complicações, porque atinge melhor as metas glicêmicas. Os estudos clínicos tá tendendo a dar esse resultado, mas a gente precisa de estudos maiores, mas a prática clínica mostra. O múltiplas doses pode ser feito com seringas, mas nós temos canetas, né, também, e as canetas, elas têm um pouco melhor as doses de insulina são em unidades menores, nós temos alguns pacientes que precisam de doses, em vez de 1 em 1 unidade, precisa de meio e meio, a gente também tem canetas que fazem isso. Então, não existe um melhor que o outro, existe um melhor para você. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, eu acho que deu uma esclarecida para vocês. Se quiser estar me seguindo nas redes sociais, está aqui do lado.
Lembra que eu falei para vocês que se vocês acharam que o vídeo ficou complicado, me avisa que eu posso fazer um adicional com a linguagem talvez mais lenta. Eu só peço que antes de ver esse vídeo, sempre veja o vídeo 1 na frente desse, porque eu falo numa linguagem que eu já expliquei os conceitos básicos no vídeo 1. E eu sigo para o vídeo 3, e eu espero que vocês no vídeo 3 já tenham visto o vídeo 2. Não deixem de estar compartilhando esse vídeo para quem tem diabetes, para quem faz uso de insulina, seja um diabetes tipo 1 ou 2, porque ele vai entender melhor sobre a insulina e sobre o tipo de tratamento que foi abordado para ele. Eu espero de verdade que você tenha aproveitado com esse vídeo, é muita informação. Eu espero ter passado pelo menos um pouquinho do conhecimento para vocês e que vocês possam fazer um bom uso dessa informação, seja para o seu familiar, seja para você. Um beijo, até o próximo vídeo.